Oi, gente, tudo bem? Então, tô aqui eu de volta, professora Karina, professora de matemática, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as operações com os números decimais, tá? Então, números decimais são todos aqueles números que possuem uma vírgula, tá? Quando o número possui uma vírgula, o que está acontecendo com ele? O valor que está antes da vírgula significa que são as unidades que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 25 unidades. Depois da vírgula, vem o 73. O que esse 73 significa? O que ele quer dizer? Quer dizer que eu tenho um pedaço de um número maior, de um inteiro. Então, por exemplo, o nome decimal, ele nos faz entender que esse número vem de décimo, certo? Então, se eu pegar, vamos imaginar aqui uma régua, do ponto 0 até o ponto 1. Quando a gente tem uma régua, o que acontece aqui dentro, entre o 0 e o 1? Nós temos 10 risquinhos, não é verdade? Bem aqui no meio a gente tem a metade, por isso que se chama meio. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Por isso se chama decimal, porque a gente tem um pedacinho entre o 0 e o 1, que é aquilo que está sendo representado depois da vírgula. Então, se eu for mostrar para vocês qual é a medida que aquilo ali equivale, é uma medida um pouco maior do que a metade. Ah, mas por que maior do que a metade? Porque a metade sempre é onde é o 5. Ou seja, se o número fosse alguma coisa, vírgula, 5, eu estaria bem no meio, certo? Como ele é vírgula 7, ele é um pouquinho depois, ele é 7 décimos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimos. Ah, mas e aquele 3? Aquele 3 é um décimo dentro do décimo. Ai, professora, por favor, não confunda. Não estou confundindo. É como se a gente pegasse esse pedacinho aqui, certo? Que é um décimo, e ainda pegasse ele dividido em 10. Então, seria o 3. Então, seria 1, 2, 3, bem aqui assim. Entendeu? Então, é décimo do décimo do décimo do décimo, e aí vai dependendo de quantas casas eu tiver depois da vírgula. Beleza? Acho que isso deu para entender bem, né? Então, o décimo, o número decimal, vem de décimo. Então, eu estou na décima parte entre o 0 e o 1. Então, por exemplo, como é 7, eu tenho que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria bem aqui. Mas eu tenho um 3 depois do 7, então 73. O que eu faria? Pegaria esse décimo ali e dividia de novo em 10. E aí eu contaria até o 3. Aí já completou 73. Entendeu? Ali, o 293. Então, se eu tenho isso aqui, por exemplo, né? Deixa eu apagar aqui. Tá, o 2. Então, o primeiro valor é o primeiro décimo. É o 2. Então, 1, 2, bem aqui. Depois, ele me fala que é 93, 293. Então, se eu tenho 2, tá aqui. O 90 é dividido, esse décimo aqui entre o 2 e o 3, dividido em 10 de novo. E aí, eu tenho que chegar até no número 9. Então, número 9 seria ali. Aí, sobrou um pedacinho pequenininho de novo, certo? Nesse pedacinho pequenininho, eu divido em 10 mais uma vez. E aí, eu chegaria até o número 3. Então, aproximadamente, né, usando proximidade, até porque a ponta do canetão é uma ponta grossa, eu não vou conseguir pôr exatamente no local, mas eu imagino que ele seja mais ou menos aqui, bem próximo de chegar nos 300. Não é 293? Entendeu?
Cada um desse aqui vale um valor. Pode ser 2, pode ser 20, pode ser 200, pode ser 2.000, pode ser 20.000, depende de quantas casas eu tenho depois da vírgula, certo? Acho que deu para entender bem o que significa número decimal. Então, cada casinha após a vírgula é um décimo. Então, eu tenho o meu primeiro décimo. Então, é como se eu dividisse 1 centímetro em 10, por exemplo, né? Uma régua, um inteiro em 10. É a maneira mais certa de dizer. Depois que eu dividi em 10, cada pedacinho dessa divisão divide-se em 10 mais uma vez. Depois, cada pedacinho dessa divisão divide-se em 10 mais uma vez. E aí, cada vez vai ficando menorzinho o valor, menor o número. Beleza? Entendido? Agora que a gente já entendeu o que é um número decimal, como eu acho ele, como eu encontro ele, por que ele é tão pequenininho, né? Agora eu vou aprender a operar com esse número. O que é operar? Fazer as somas, subtrações, multiplicações, divisões. Então, nesse primeiro momento agora, a gente vai fazer uma adição. O que é uma adição? Juntar coisas. Se você ainda não viu o vídeo, tem um outro vídeo explicando bem direitinho lá o que é adição. Adição é juntar valores, certo? Então, eu preciso juntar o 25,73 com o 8,293. Quando eu vou adicionar números que têm vírgulas, eu preciso seguir a regra de vírgula embaixo de vírgula. Só isso. No outro vídeo eu expliquei sobre adição e subtração, que a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Aqui é a mesma coisa. Então, unidade vai ficar embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, como aqui a gente não tem, a gente vai completar com zeros. Aqui, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, milésimos embaixo de milésimos e assim sucessivamente. Então, vamos montar a conta. Então, eu vou pôr o número 25,73 aqui. Depois que eu coloquei ele, agora eu vou pôr o outro número logo abaixo. 8, o 8 é uma unidade. Então, ela vai embaixo do 5, que também é uma unidade. Então, vírgula embaixo de vírgula. 293. Aonde faltou valores, eu completo com zeros. Então, aqui faltou um e lá faltou outro. Agora, eu vou resolver. 3 mais 0, 3. 9 mais 3, 12, vai 1. 7 mais 1, 8, com mais 2, dá 10, né? 10, vai 1. 8 com mais 1, dá 9. 9 com mais 5, dá 14, vai 1 de novo. 2 mais 1 dá 3. Então, o valor 25,73 mais 8,293 equivale a 34,023, certo? Para fazer a conta de subtração, mesma coisa. Vou até utilizar a mesma aqui, para a gente não precisar nem parar o vídeo, tá? Então, menos. Então, vamos seguir lá. Se eu quero fazer menos, a mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula e tudo igual. Se eu tenho que emprestar, empresta do mesmo jeitinho. Então, aqui 0 não dá para tirar 3, tem que emprestar. 10 tira 3, sobram 7. 2 tira 9, não dá, tem que emprestar. 12 tira 9, sobra 3. 6 tira 2, sobram 4. Abaixa a vírgula. 5 tira 8, não dá, tem que emprestar. Agora eu tenho 15 para tirar 8. Dá 5, né? Não. 15, 5, 7. 15 tira 8, 7. E aí, o 2 eu emprestei, ficou valendo 1. 1 tira 0, fica
Ok? Então, vamos lá. Agora, uma multiplicação. Então, eu preciso multiplicar o número 0,504 pelo número 1,2. Peguei um número não muito grande para a gente poder multiplicar, né? Multiplicação de números com vírgula. Não precisa se preocupar com a vírgula nesse momento. Então, vamos fazer a multiplicação normalmente. Então, 0,504 vezes 1,2. Não precisa ter nada de vírgula embaixo de vírgula. É só multiplicar normal, do jeito que você multiplicaria qualquer outra operação, qualquer outros valores. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0. Com 1 que foi, fica 1. Agora, lembrando, né? Eu já fiz um vídeo explicando como faz multiplicação. Agora só tem a vírgula de diferente. Só que a vírgula a gente só vai se preocupar com ela no final. Então, vamos seguir. Pulo uma casa, 1,4. Desculpa, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. Esse 1zinho era da outra multiplicação. Terminei, faço a soma normalmente. 8, 4, 0, 6, 0. Agora sim eu vou analisar a vírgula, o que eu tenho que fazer com ela. Então, eu tenho aqui em cima 3 casas que estão após a vírgula. Então, tenho o 5, o 0 e o 4. São 3 casas. Aqui nesse número 1,2, eu tenho uma única casa, que é o 2. Então, é uma casa depois da vírgula. São uma casa. No total, entre os dois valores, nós temos 3 mais 1, 4 casas. O que a gente vai fazer com essas 4 casas que estão depois da vírgula? A gente vai colocá-las no final do número. Então, eu vou contar de trás para frente 4 casas e aí eu vou colocar a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4 casas. Pulei as 4 casas, eu coloco a vírgula. Bem tranquilo de fazer, certo? Então, se eu multiplicar 0,504 por 1,2, eu vou obter o resultado de 0,6048. Ok. Agora, divisão. Vou usar esses mesmos valores aqui, tá? Pra gente fazer a divisão. Divisão. Para dividir números com vírgula. Aí sim é um pouquinho mais chatinho, mas não é difícil, é bem fácil. Então, eu quero dividir o número 0,504 por 1,2. De novo, eu vou analisar as casas que estão depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho 1. Para eu efetuar uma divisão de números com vírgula, eu preciso que a quantidade de casas estejam iguais à quantidade de casas que tem depois da vírgula. Então, vamos lá, eu tenho 1, 2, 3 casas. Aqui eu só tenho 1. Eu tenho que ter 3 também. Então, tem que ter todo mundo igual. Todo mundo tem que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Ah, eu posso apagar uma daqui para diminuir? Não, você não pode apagar. Você pode colocar, tirar nunca, tá? Então, se aqui tem 3, aqui tem que ter 3 também. Então, eu vou adicionar zeros. Agora, eu tenho 3 casas lá e 3 casas aqui. Depois que eu fiz isso, o meu número não precisa mais de vírgula. Então, agora eu tenho. Lembra que 0 à esquerda não tem valor? A gente pode apagar ele, tá? Então, eu tenho o valor de 504 dividido por 1.200.
Ah, não dá, 500 é menor do que 1.000, não é verdade? Quando não dá, o que a gente tem que fazer? Coloca um zero, vírgula, e acrescenta um zero lá. A partir do momento que eu coloquei a vírgula lá embaixo, eu tenho direito a sempre usar um zero por linha, certo? Então, eu já usei o meu primeiro zero. Agora, eu tenho 5.040 dividido por 1.200. Se eu fizer 5 vezes 1.200, vai passar, não vai? Então, eu vou fazer 4 vezes. 4 vezes 1.200 vai dar 4.800, certo? 4.800. Agora eu vou fazer a subtração. 0 tira 0, 0. 4 tira 0, 4. 50 tira 48. Dá para fazer direto. Sobram 2. Lembra que eu tenho direito a um zero por linha? Então, vou colocar o meu zero de direito aqui. Então, agora eu tenho 2.400 para dividir por 1.200. 2 vezes, né? 2 vezes 1.200 dá exatamente 2.400. Depois disso, faço a subtração de novo e encerro a minha conta. Ou seja, divisão de números com vírgula nada mais é do que igualar a quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Só isso. Bem fácil, bem tranquilo, e aí efetua a divisão normalmente da maneira que você já aprendeu. Se não aprendeu, tem um vídeo lá atrás explicando, pode procurar lá tem um vídeo explicando sobre isso, beleza? Não esqueça de dar um joinha, obrigada por assistir mais um vídeo, tá? Beijo!